Devo ter percebido que algo estava errado no momento em que entrei no estacionamento. Nenhum carro conhecido, nenhum barulho, nenhum dos meus primos a fumar ao lado dos contentores, fingindo que ninguém os via. Apenas silêncio. Verifiquei a mensagem novamente. Sexta-feira, 19 horas. Restaurante Miradouro. Mal posso esperar para vos ver a todos. A minha mãe enviou-a há 2 semanas. Era sexta-feira, 19 horas e 2 minutos. Cheguei mesmo a tempo. Como um tolo, entrei e o ar frio deu lugar a um jazz suave e ao tilintar de copos. O lugar não estava vazio, mas a sala privada que eu tinha reservado e pago, estava fechada e às escuras. Posso ajudá-lo, senhor? Perguntou a empregada de mesa, mal levantando o olhar. Sim, a reserva da família Torres, na sala privada. Ela verificou a lista. Ah, sim, isso foi ontem à noite. Pisquei os olhos confuso. Não, era esta noite. Eu paguei o sinal. Fiz a reserva pessoalmente. Ela abanou a cabeça. Senhor, eles estiveram aqui. 16 pessoas. Havia um bolo grande. A sua mãe trouxe cartões com os nomes, tenho a certeza. Ela não estava confusa. Soltei uma gargalhada seca e curta, daquelas que se desvanecem antes de saírem completamente da boca. Não, eu não estou confuso. Ela parou desconfortável. Quer ligar para alguém? Não respondi. Já estava a marcar o número. Tocou 2 vezes antes de ela atender. Olá, querido, disse a mãe com uma voz alta, demasiado leve, demasiado casual. Está tudo bem? Olhei em frente. Onde está toda a gente? Ela fez uma pausa e depois deu aquela risadinha leve que sempre usava quando sabia que tinha estragado tudo, mas não queria admitir. Oh, querido, foi ontem. Pensamos que não vinhas, mas não te preocupes, guardamos-te umas sobras. Fiquei gelado. Ela repetiu como se não tivesse importância. Foi ontem. Guardamos-te umas sobras. Nem sequer me despedi. Desliguei. Ninguém me ligou de volta. Nem a mãe, nem a Lúcia. Ninguém. Depois chegou uma mensagem. Lúcia. Ha, 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 ha. A sério que perdeste isto? Típico de ti, mano. Não te preocupes, guardamos um pastel. A minha mão tremia de frio ou de raiva. Não sabia qual dos dois. Olhei para a empregada de mesa. Eles vieram. Comeram. Estiveram aqui. Ela encolheu os ombros. Parecia que se estavam a divertir. Claro que se divertiram. Divertem-se sempre quando eu não estou lá. Saí sem dizer mais nada. Não liguei, não gritei, não escrevi no grupo da família. Mas também não fui para casa. Fiquei no carro, com o motor desligado, a olhar para o meu reflexo no para-brisas, a pensar na conta, no sinal que paguei e nas 10 mensagens não lidas que enviei à minha mãe há 3 dias para confirmar a hora. Todos sabiam. Simplesmente não se importaram. Eles tomaram essa decisão juntos e amanhã eu tomaria a minha. Poderíamos pensar que ser excluído de um jantar de família que paguei seria a pior parte, mas não foi. Foi apenas a cereja no topo de um bolo amargo de 5 anos. Isto não foi a primeira vez que me deixaram de fora. Longe disso. Foi apenas a primeira vez que foram suficientemente sinceros para não fingirem o contrário. Eu sempre fui a última opção. Durante a nossa infância, a Lúcia era a brilhante que só precisava de um empurrãozinho para arrancar. Eu era aquele que não precisava de muito. Esse era o código deles para dizer: sobrevive sem amor, não o vamos desperdiçar contigo. Quando consegui o meu primeiro emprego a sério, liguei orgulhosamente à minha mãe. Ela não disse parabéns. Disse: ótimo. Agora podes finalmente ajudar a tua irmã com a renda. Esse foi o início. A renda de um mês transformou-se num ano inteiro. Depois vieram as contas, a cirurgia dentária dela, o seguro do carro, os livros para o novo curso de enfermagem que ela abandonou após um semestre, sem nunca devolver o dinheiro que paguei. Eu achava que era isso que se fazia quando se amava a família. Mas o afeto na minha família só fluía numa direção. Sempre que eu tentava mencionar o assunto, mesmo que gentilmente, respondiam com coisas como: para de ser tão interesseiro, somos uma família. Ou: a Lúcia está a passar por uma fase difícil. Tu estás melhor do que ela. Por que estás a fazer contas? Eu não estava a fazer contas. Eles é que se recusavam a ver que eu estava a esgotar-me. Lembro-me especialmente de uma noite, há 2 anos.
Tinha acabado de enviar 600 euros à Lúcia para uma emergência veterinária. Mais tarde, nesse mesmo dia, ela publicou uma história no Instagram. Sapatos novos, unhas feitas e de mão dada, um tipo qualquer a segurar um copo de champanhe. Mostrei a história à minha mãe. Ela deslizou o ecrã, sorriu sarcasticamente e disse: "Vocês, homens, ficam sempre tão mesquinhos com ninharias de dinheiro." Paguei os impostos da propriedade do meu pai no inverno passado porque ele se esqueceu e a Câmara Municipal enviou-lhes uma notificação de penhora. Cobri os pagamentos mínimos do cartão de crédito da Lúcia durante 6 meses quando ela perdeu o emprego, mesmo que eu mal conseguisse manter-me à tona. No Natal, usei todas as minhas poupanças para comprar presentes para todos. E o que recebi? Uma fotografia de família emoldurada. Eu não aparecia nela. Mas nada, absolutamente nada, se compara à noite em que ouvi o que eles realmente pensavam de mim. Foi há cerca de 6 meses. Estava em casa dos meus pais a passar um fim de semana. Tinha acabado de tirar a Lúcia de mais um problema. Desta vez, foram 10.000 euros porque ela, acidentalmente, ficou ao descoberto outra vez. Desci para ir buscar água e ouvi vozes da sala de estar. A Lúcia dizia: "Ele está obcecado em fazer-se de vítima. É uma pena." A mãe respondeu: "Eu sei. Age como se fosse um salvador só porque paga-o algumas coisas." Depois, o pai acrescentou, a rir: "Deixa-o pagar. Ele não vai arranjar mulher de qualquer maneira. Pelo menos assim serve para alguma coisa." Fiquei paralisado no corredor. Depois a Lúcia acrescentou com uma voz arrogante: "Sabem uma coisa? Ele pensa que nós desmoronaríamos sem ele." Ela bufou. "Por favor, se ele desaparecesse amanhã, eu nem notaria." Não entrei na sala. Voltei para cima, deitei-me na cama e olhei para o teto. Na manhã seguinte, a mãe fez panquecas como se nada tivesse acontecido. Depois disso, parei de enviar dinheiro durante umas 2 semanas. Então, recebi uma mensagem da Lúcia: "Preciso de ajuda com a renda. Eu devolvo, prometo." Não respondi. 2 dias depois, a mãe ligou. "A Lúcia está com as contas atrasadas. Ela está a passar por uma fase má. Sabes como ela é sensível. Por que estás a agir de forma tão fria?" Eu respondi: "Eu simplesmente não posso continuar a fazer isto." Ela disse: "Se nos vais castigar por te termos criado, talvez não devêssemos ter nos dado ao trabalho." Isso magoou-me muito mais do que percebi na altura. Enviei o dinheiro mais tarde nesse dia. E agora, depois de tudo isso, eles organizaram uma reunião de família sem mim. Um jantar que eu paguei, a uma hora que eu confirmei. E quando liguei à minha mãe para perguntar onde estavam, ela teve a audácia de me dizer: "Foi ontem? Guardamos-te umas sobras." Restos. Como um cão. Não como um filho, não como um irmão, apenas uma carteira com braços. Naquela noite, fiquei sentado no carro em frente ao restaurante Miradouro durante muito tempo. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei sentado naquele silêncio denso e pesado, a pensar em todas as vezes que fui o bonzinho. E no quanto isso me tinha custado. Amanhã, eu não seria o bonzinho. Amanhã, eles aprenderiam como era quando eu parasse de desempenhar o meu papel. E eu sabia exatamente por onde começar. Naquela noite, não dormi. Não por estar triste ou sequer zangado. Estava, honestamente, a calcular. Aquele jantar no restaurante Miradouro custou-me 1.740 euros. Impostos e gorjetas incluídos. 16 pessoas, entradas, menu personalizado. Paguei até um extra pelas manias, as receitas veganas da Lúcia e as adaptações para a alergia ao vinho da tia Maria. Eles não se esqueceram apenas de mim. Eles sabiam perfeitamente e fizeram-no na mesma. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem para o grupo da família. "Vemo-nos esta noite em casa da mãe, 19 horas. Tenho algo para tratar." Ninguém perguntou o que era. Claro que não. Nunca perguntavam nada quando se tratava de mim. Às 18h58, estacionei à entrada da casa dos meus pais. Lá dentro, já estavam reunidos. A Lúcia no seu telemóvel. O pai na sua poltrona com uma cerveja. A mãe a arrumar as almofadas do sofá como se estivéssemos à espera de uma visita. Ela olhou para cima e sorriu. "Olá, querido. Não tínhamos a certeza se ainda estarias chateado." Não respondi nada.
A Lúcia levantou o olhar, fingindo simpatia. Sabes, não o fizemos para te magoar, disse ela. Foi só mais fácil para todos virem na quinta-feira. A maioria de nós tem vida, disse ela sem qualquer vergonha. Pus um envelope grande na mesa. O que é isto? Perguntou a mãe. Sentei-me devagar, calmamente, e respondi. É uma fatura. O pai riu-se, troçando. Fatura de quê? Eu respondi. Daquela que todos vocês desfrutaram sem mim. A Lúcia riu-se. Estás a brincar, certo? A mãe estreitou os olhos. A sério, estás a tentar reaver o teu dinheiro? Não é dinheiro, disse eu, inclinando-me para a frente. Estou a dar-vos uma oportunidade, porque a partir de agora, tudo o que quiserem de mim virá com uma fatura. Silêncio. Então, o pai endireitou-se na cadeira. Tens de abandonar essa atitude, filho. Somos uma família. Claro, respondi. Família? A mesma família que me excluiu intencionalmente de uma reunião que eu paguei, a mesma família que me espremeu financeira e emocionalmente durante 5 anos seguidos. A Lúcia revirou os olhos. Vá lá, ninguém te obrigou a pagar. Esse foi o momento em que algo finalmente se partiu dentro de mim. Levantei-me. Sabem que mais? Ok, vamos falar então sobre o que ninguém me obrigou a fazer. Apontei para a Lúcia. Ninguém me obrigou a pagar a tua renda durante 2 anos, ou a cobrir as tuas comissões de descoberto, ou a trocar a transmissão do teu carro. Virei-me para as mães. Ninguém me obrigou a pagar os teus impostos atrasados, ou o cruzeiro que querias no teu aniversário quando disseste que o pai se tinha te esquecido, ou as compras quando de repente não conseguias andar por causa do joelho. O rosto do pai ficou vermelho. Tem cuidado com o que dizes. Oh, isto é só o começo, disse eu, tirando uma lista impressa do bolso. Não querem ouvir? Pois eu quero, porque tive de a viver. E então veio a surpresa. Peguei numa pasta e atirei-a para a mesa. E o que é isto agora? Perguntou o pai zangado. Eu sorri. Documentação de cada transação, cada transferência bancária, cada envio por MBWay, cada pagamento por PayPal, cada recibo. A Lúcia bufou com sarcasmo. A sério, estás a exagerar. Ainda não acabei, disse eu. Não se preocupem, estou protegido, porque esta manhã apresentei uma queixa por fraude. Bati com o dedo na pasta. Já está no sistema. Do que estás a falar? Perguntou a mãe, baixando subitamente a voz. Olhei-a diretamente nos olhos. Na semana passada, descobri que alguém usou o meu nome para abrir um novo cartão de crédito, o mesmo que foi usado para pagar um iPhone novo e um pacote de spa. A Lúcia publicou a dizer que foi um presente de um amigo. A Lúcia ficou paralisada. Liguei para a empresa do cartão de crédito. Estão a investigar como roubo de identidade. A morada que lhes foi dada? A vossa. A Lúcia levantou-se de repente. Estás a brincar comigo? Nem por sombras, respondi. E se pensas que não vou apresentar queixa? Não te atreverias, disse a mãe, zangada. Experimentem-me. A sala explodiu em gritos. A Lúcia gritava. Que dramático que tu és! O pai gritava. Queres mandar a tua própria irmã para a prisão? Esperam que eu continue a agir como um estúpido para sempre? Respondi com firmeza. A mãe desatou a chorar. Estás a destruir esta família. Não, disse eu, caminhando em direção à porta. Estou finalmente a salvar-me dela. E então veio a segunda surpresa. Quando me virei para sair, alguém falou pela primeira vez. O meu primo Lucas, o calado que mal falava nas reuniões de família. Eu gostava de pagar a minha parte, disse ele suavemente. Do jantar, quero dizer. É justo. Todos se viraram para ele, atônitos. Ele acrescentou. E eu sei que devia ter dito algo antes, mas eles planearam excluir-te. Eu estava presente quando se riram disso. Disseram que eras demasiado dramático. Lamento muito. Olhei para ele e, pela primeira vez naquela noite, sorri. Obrigado. Depois, saí. Eles pensavam que podiam usar-me para sempre. Mas esqueceram-se de uma coisa. Até os mais calados de nós acabam por falar. E quando o fazemos, não sussurramos. A visita da polícia não foi subtil. De acordo com uma mensagem de voz muito longa e muito zangada da minha mãe, eles chegaram às 7h45 da manhã, quando ela ainda estava de roupão e o pai nem sequer tinha tomado o seu café. 2 agentes, um homem e uma mulher. Educados e profissionais, mas diretos. Estamos a dar seguimento a uma queixa por roubo de identidade.
O cartão de crédito foi aberto em nome do seu filho. Foi usado para fazer compras no valor de mais de 4.000 euros associadas a esta morada. Precisamos de saber quem teve acesso a ele. A resposta da mãe: deve haver um engano. Somos uma boa família, um clássico. Eles pediram para falar com cada pessoa na casa. A Lúcia tentou sair a meio da conversa, dizendo que tinha de ir trabalhar. Os agentes pediram-lhe para ficar. Ela desmoronou em menos de 5 minutos. Nem foi bem fraude, ele ajuda sempre. Pensei que ele não se importaria. A mãe interveio rapidamente. Ela está muito estressada. Não foi por mal, mas já era tarde demais. O oficial anotou tudo, registrou e até pediu para ver o telemóvel da Lúcia. Foi aí que a situação piorou. Encontraram mensagens da Lúcia para uma amiga. Usei os dados do meu irmão outra vez. Dia de spa à custa dele. Ha, ha! Não quero saber. Ele é tão ingênuo que nem vai descobrir. Não era apenas fraude, era premeditado. E eles tinham provas. Nesse mesmo dia, recebi a chamada de um detetive destacado para o caso. Temos informação suficiente para apresentar queixa formalmente. Deseja prosseguir? Pedi-lhe um dia. Naquela tarde, o meu telemóvel explodiu com chamadas e mensagens. 27 chamadas perdidas, 41 mensagens. Da mãe: Alexandre, por favor, temos de falar. Foi só um erro. Ela entrou em pânico. Continua a ser tua irmã. Do pai: não vais querer destruir a vida da Lúcia por causa disto. És um egoísta, da Lúcia. Vou perder o meu emprego, o meu apartamento. Farias isto a sério à tua própria família? Curioso como ninguém se importou quando eu estava a perder partes de mim mesmo para os ajudar. Esperei um dia. Depois, liguei novamente ao detetive. Podemos suspender a queixa formal temporariamente? Ele concordou, mas deixou claro que aquilo não desaparecia. Apenas ficava em espera. Nesse momento, a mãe fez a sua jogada. Ligou-me com uma voz suave como seda sobre uma lâmina. Se queres mesmo resolver as coisas, vem a casa. Vamos falar cara a cara. Contra o meu bom senso, fui. Mas assim que pus os pés lá dentro, arrependi-me. A Lúcia estava no sofá, coberta com um cobertor, a fingir-se de vítima. A mãe tinha a sua expressão de matriarca preocupada, perfeitamente ensaiada. O pai nem se levantou. Só queremos curar as feridas, disse a mãe. Sabemos que estás magoado, mas isto está a destruir a família. Não, respondi. A Lúcia fez isso. A voz da Lúcia quebrou. Não pensei que ias mesmo ter a polícia. Quem faz uma coisa dessas? Alguém que foi empurrado até o limite, respondi. A mãe tentou segurar a minha mão. Vamos fazer isto desaparecer. Nós pagamos tudo. Não precisas de envolver a polícia. Curioso, disse eu. Por que não ofereceram isso antes de eles aparecerem? Ela retirou a mão como se eu lhe tivesse dado uma bofetada. Finalmente o pai falou. Tu também não és perfeito. Pensas que isto te torna um herói? Olhei-o nos olhos. Não, isto torna-me livre. E saí outra vez, mas desta vez para sempre. Passou uma semana. Recebi outra chamada do detetive. Recebemos um pagamento correspondente aos encargos, marcado como anônimo, mas veio de uma conta conjunta, em nome dos seus pais. Deseja apresentar queixa na mesma? Pensei por um longo momento. Depois respondi. Não, desta vez não, mas quero que fique registrado. Se algo acontecer novamente com o meu nome, quero que a denuncie.